Up on top on my own, a human. Vocês já ouviram falar em Kipo e os Animonstros? E será que é possível fazer um paralelo entre a Kipo e a filosofia? Em especial com o mito da caverna de Platão? Mas é claro, antes disso, eu sou o Cauã e queria lembrar que esse é o primeiro vídeo do Fita de História no YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem um vídeo diferente, relacionado com temas da história e palhinhas de filosofia e psicologia, com filmes, séries, games e muito mais. Bora pro vídeo então. Kipo e os Animonstros é uma série super estilosa da parceria da Netflix com a DreamWorks, lançada em 2020. A animação conta a história de Kipo, uma garota de 13 anos que é forçada a fugir da segurança da sua cidade subterrânea e ir para a superfície, um deserto urbano pós-apocalíptico, governado por animais conhecidos como mutos. Já o mito da caverna, Platão nos apresenta uma alegoria ao conhecimento por meio de uma história de escravos que passaram a sua vida inteira, desde o nascimento, acorrentados em uma caverna, sem ao menos saber que existe luz do sol e que existe um mundo para além daquela caverna. É desse modo que suas únicas fontes de conhecimento e de entretenimento são a parede da própria caverna, onde são projetadas sombras por uma fogueira, posta atrás dos escravos acorrentados. Platão conta que as sombras projetadas na parede eram de pessoas livres que passavam todos os dias pela caverna, carregando objetos, conversando com alguém, gesticulando e fazendo brincadeiras. Imagina passar a vida, desde a mais tenra idade, tendo acesso apenas às sombras e sons. É natural imaginar que essas duas coisas se tornem um universo, toda a realidade, todo o conhecimento e toda a natureza daquelas pessoas. Até que em um certo momento da história, um dos escravos consegue se desprender das correntes, entender toda a lógica da caverna, das sombras e dos ecos, e finalmente sair desse local, se deparando com um universo imenso. É nesse ponto, desde a quebra das correntes, que eles descobrem uma realidade muito além daquela que julgava conhecer, revelando a existência de um contraste entre o mundo aparente e a realidade de fato, ou seja, que o mundo nem sempre é o que aparenta ou no que a gente acredita sobre ele. Mas qual a relação do mito com Kipo? Se vocês bem lembram, eu falei que Kipo é obrigado a sair da sua cidade subterrânea, a Toca. Em outras palavras, uma cidade dentro de uma caverna. Na Toca, eles ensinam que o mundo na superfície, onde os mais jovens nunca viram, é um local extremamente perigoso governado por mutos, seres repugnantes, animalescos, porém pensantes que caçam humanos para benefícios próprios. Mas você disse que a gente era uma matilha. Nós somos lobos. Você é humana. No primeiro episódio, Kipo se vê na superfície. Assim como no mito da caverna, quando o escravo consegue sair e ver o sol, sente uma dor extrema nos olhos. Para quem passou a vida toda no escuro, é normal sentir um desconforto ao ver o sol pela primeira vez. Mas o que significa a fundo esse desconforto? Primeiro, é interessante entender que sair da caverna é mais do que somente conhecer um universo diferente. É também libertar-se dos preconceitos e das amarras que nos limitam. Na série, é notável o estigma dos humanos contra os mutos e vice-versa. Kipo, após um primeiro momento de incômodo na superfície, que vamos falar sobre isso já já, percebe que os mutos não são o que diziam. Assim, por meio de uma empatia notável, a protagonista passa a buscar uma cooperação através da amizade e da confiança. Já o desconforto do primeiro contato com o sol presente na obra de Platão, ele pode ser interpretado como a dor da quebra da realidade ilusória. A tal dorzinha do "peraí, as coisas não são bem assim". Esse desconforto torna a saída da cegueira, da ignorância, uma atitude bem difícil. Ficar dentro da caverna se revela mais fácil. Não há necessidade de sair da zona de conforto, nem de admitir equívocos. No mito, depois de conhecer a realidade, o escravo livre decide voltar à caverna para avisar os companheiros. Uma obrigação moral do ser humano em querer compartilhar o conhecimento.
devolver o bem que se recebeu e assim ajudar os outros. Porém, essa atitude do escravo de compartilhar o conhecimento adquirido diante da realidade gera o mesmo desconforto em cada indivíduo. Esse desconforto faz com que algumas pessoas manifestem uma reação agressiva com quem informa ou a definindo como lunático e sem noção. Essas pessoas optam por permanecerem na ignorância por não lidarem bem com esse processo do incômodo inicial da mudança. Na série, Kipo faz o mesmo que o escravo, tentando trazer as pessoas para a superfície para ressignificar o relacionamento entre mútuos e humanos. Essa atitude gera os maiores conflitos da série. Em uma das conversas que eu mais gosto, um dos personagens fala sobre essa dificuldade. Talvez ela só esteja com medo. Eu não quero que ela tenha medo de mim. Não com medo de você, com medo de mudança. Quando se passa a vida toda acreditando numa coisa e ela é tirada de você, você pode fazer coisas muito drásticas, nem sempre inteligentes. E é assim que a gente finaliza o assunto de hoje, gente. Se você está comigo até agora, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal. Obrigado pela atenção, aqui é o Cauã e tchau!